Bom dia, gurias! Tudo bem por aí? Muito bom dia, meninas! Pontualíssimas, como prometemos. A gente vai ser cirúrgica, tá, gurias? Nós somos clínicas, as duas, hoje em dia, mas a gente vai cumprir o tempo que nós combinamos aí com vocês. Nós estamos muito empolgadas com essa aula, foi muito preparada, muito pensada. Foi feita com muita evidência científica, como vocês sabem que a gente gosta, e esperamos que vocês aproveitem. Vamos começar? Pontual, para valorizar quem já está aqui conosco. Vamos lá, time, podem colocar. Bom, o que a gente quer falar hoje? Nós escolhemos 10 atualizações dentro da ginecologia e da endocrinologia feminina para trazer para vocês. Poderíamos falar de muitas outras, mas a gente teve que escolher. Então, a gente escolheu aí 10 guidelines, artigos, publicações que a gente considera que seja importante, tanto para ginecologistas quanto para endocrinologistas. A gente sabe que tem outras especialidades que estão aqui conosco hoje, geriatras, médicas de família, generalistas, e são todas muito bem-vindas, tá? E as nossas mediciners, né, Luciana Pérez? Exatamente. Perfeito. Vamos começar. Bom, para vocês entenderem o que vai ser o nosso planejamento da manhã, tá? Primeiro, a gente vai falar das 10 atualizações, dos 10 artigos que a gente separou. Depois a gente quer contar para vocês com muito carinho e com muita empolgação a nossa novidade, que tá super especial, então quero pedir para vocês ficarem até o final para saber dessa surpresa do HV. A gente vai dar 2 presentes para quem ficar até o final. Só vai receber quem estiver no final da live, tá? Então eu já queria pedir desculpa, que não adianta vocês me pedirem depois no privado. Nádia me manda, Lu me manda. A gente quer valorizar quem esteve aqui no sábado de manhã online com a gente, né, no ao vivo. Então esse presente vai ser só para as pessoas que estiverem aqui. E depois vocês estarão liberadas para curtir o sábado. Gurias, quantas vezes vocês já assistiram uma aula, tá? Seja na faculdade, seja no congresso, em que mais parecia que aquele professor estava falando em chinês do que em português? Eu tenho certeza que muitas vezes. Então, uma das coisas que a gente quer fazer aqui hoje é descomplicar a medicina e mostrar que a gente pode, sim, interpretar artigos e que não precisa ser tão difícil assim. Peguem um cafezinho, apertem os cintos, porque hoje nós vamos ter que correr para conseguir cumprir o horário que a gente prometeu para vocês. Bom, vamos começar falando do Consenso Brasileiro de Terapêutica Hormonal do Climatério. Acabou de sair, esse consenso ele é gratuito, vocês conseguem baixar ele lá no site da Sobrac, tá? Então vocês vão entrar, fazer um cadastrinho e vão ter acesso ao consenso da terapêutica hormonal. Eu acho que toda profissional que trabalha com assistência à mulher precisa ter esse consenso em fácil acesso para vocês poderem olhar, fazer alguma consulta rápida e estudar. Já estava na hora dele mudar, né? A gente tinha aí um consenso versão 2018 e agora em 2024 saiu o novo consenso. Eu vou pedir desculpa aqui às colegas endocrinologistas, a cara da minha colega Luciana Pérez, produção, por favor, coloca ela na tela, né? Ela vai me matar, é uma foto surpresa, mas assim, ainda bem que eu sou gineco, né, pessoal? Eu quero dizer que esse consenso, ele é tipo ovo de Páscoa recheado. O que já era bom ficou ainda melhor. Tá sensacional e eu recomendo a leitura, tá? Quando a gente fala, o que ele trouxe de atualização? Eu tive que escolher alguns pontos e eu vou jogar algumas atualizações do consenso em outros tópicos dessa apresentação, tá? Primeira atualização, falando de osteoporose e terapia hormonal. A gente já sabia, isso não é uma novidade, que para aquelas mulheres que estão dentro da janela de oportunidade para início da terapia hormonal, que tem sintomas vasomotores, os famosos fogachos, ondas de calor, e que eu preciso junto uma proteção óssea ou até um tratamento para uma queda de baixa óssea, fica muito claro a gente saber que ela vai ter benefício para a terapia hormonal. Mas esse último consenso, ele trouxe de forma bem clara que
Para as mulheres que não têm sintomas, mas que por algum motivo não podem utilizar alguma medicação para osteoporose, tem alguma contraindicação, né? Ou, por exemplo, não tem tolerância, vão precisar manter o uso há muito tempo, não só para osteoporose, mas para osteopenia também, para proteção dessa massa que está um pouquinho mais baixa ali no osso. A gente poderia pensar em terapia hormonal, sim, mesmo que a paciente não tenha sintoma vasomotor aqui. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa olhar com mais atenção as nossas pacientes com redução de baixa massa óssea ali nos nossos consultórios. O que mais que ele trouxe? Esse consenso ele trouxe um capítulo sobre energias, que era uma coisa que no último lá de 2018 não tinha. E ele abriu um leque aí para as primeiras evidências que estão aparecendo, principalmente para os sintomas de síndrome geniturinária de menopausa, para a gente poder utilizar com cautela. E ele coloca ali, principalmente nas pacientes que tiveram alguma neoplasia relacionada ao hormônio, que não queiram utilizar a terapia hormonal vaginal ou que não possam. Nadi, tu tá me dizendo que vamos liberar energia para todo mundo? É a primeira opção. Nem pensar, tá? Primeira opção segue sendo a terapia hormonal tópica, mas a gente sabe que muitas pacientes não querem ou não vão poder e a gente pode sim pensar nessa carta na manga aí que o consenso trouxe para algumas pacientes de exceção. Aqui, ele foi bem posicionado, tá? A gente já tinha essas evidências, mas o que nós estamos vendo a nível de uso indiscriminado de hormônio, galera, tá uma bagunça, né? Tá tudo errado, vamos combinar. Manipulam o hormônio, prescrevem testosterona para paciente de 20 anos, manipulam o implante hormonal, tá um horror. O consenso é claro, objetivo e científico. Progesterona em forma de gel transdérmica, qualquer hormônio manipulado, teste hormonal em saliva para prescrever terapia hormonal, qualquer manipulação de hormônio não tem evidência científica. Então vocês deixem para o Chitãozinho e Chororó disfarçar as evidências. Filma a Luciana rindo, produção. Ela não estava contando que eu ia dizer isso, tá? Estão vendo no fundo aí Chitãozinho e Chororó, então... Deixa eles disfarçarem as evidências. Vocês são médicas, vocês não podem disfarçar. Não tem evidência, então o consenso ele tá bem claro em relação a isso, tá? Desconfiem de manipulação hormonal, de implantes manipulados, etc. e tal. Consenso atualizado e posicionado em relação a isso. Que mais que ele traz? Ele reforça o uso de testo que a gente tem hoje. A gente utiliza testosterona no formato, né, ali de gelzinho, transdérmico, para que grupo de mulheres? Para aquelas mulheres na transição da menopausa ou pós-menopáusicas que têm queixa sexual e que estão adequadamente estrogenizadas. É outra coisa que a gente vê por aí, né? A gente vê muito uso de testo, por exemplo, numa mulher que nem está recebendo terapia hormonal com estrogênio. Isso é contra-evidência, não faz sentido nenhum. Então, a mulher precisa utilizar um tempo a terapia hormonal adequada, utilizando estrogênio. Uma mulher estrogenizada, eu posso utilizar. Uma segunda indicação que a gente poderia discutir o uso de testosterona são naquelas mulheres com falência ovariana precoce. Então é um outro capítulo que talvez tivesse ali uma discussãozinha para utilizar. Mas todo o resto que a gente tem visto, melhora de disposição, né, todo o resto das coisas que a gente vê, por favor, guardem as picaretas. Eu não quero ninguém picareta aqui nesse grupo. Aqui é todo mundo baseado em evidência, tá? Agora, gurias, a gente vai falar um pouquinho sobre o novo consenso de vitamina D. Saiu agora há pouco, eu quero que vocês valorizem esse resumo, porque se vocês forem parar para ler, são 41 folhas de papel, tá? Então, vamos lá. Primeira observação importante, esse consenso foi feito para pessoas saudáveis, tá? Para formular diretrizes para o uso da vitamina D com a finalidade de reduzir o risco de alguma doença, tá? Então, assim, ele não inclui, tá, as pessoas que a gente sabe que tem já uma alteração na fisiologia da vitamina D, tá? Então, por exemplo, Lu, esse consenso ele é para quem fez bariátrica? Não, tá? Então, é para população saudável. Ele também não incluiu população menor de 1 ano, por quê? Porque todos os menores de 1 ano, quem tem filho sabe, recebem 400 unidades de vitamina D por dia.
Ele priorizou ensaios clínicos randomizados e somente o uso de vitamina D2 ou D3, e ele teve diversas limitações, como qualquer outro guideline, tá? A primeira limitação é que a média dos níveis de vitamina D nos estudos era alta, tá? Era em torno de 31 nanogramas por ml. Então, quer dizer, se por acaso esses níveis fossem mais baixos, talvez a gente tivesse mais desfechos favoráveis. O segundo, ausência de grupo placebo. Pessoal, por que não dá para fazer grupo placebo? Primeiro, porque tu não pode impedir as pessoas de se expor ao sol. Segundo, existem vários alimentos que são fortificados com vitamina D. E terceiro, eles consideraram antiético, tá? Que tu não possibilitasse que os pacientes fizessem doses pequenininhas, tá? De vitamina D lá em torno de 800 unidades. O que mais? Tinha diferentes doses e formas de administração e teve divergência também sobre o que era deficiência. Alguns estudos consideraram deficiência níveis abaixo de 20, outros níveis abaixo de 10. Agora vamos falar do status de vitamina D, tá? Então, primeiro, qual metabólito que eu doso? A 25-OHD, todo mundo sabe disso. Mas em quem que eu doso? Somente agora em grupos de risco com indicação pré-estabelecida. População saudável geral, vocês podem ver que em nenhuma idade foi aconselhado, nem em gestantes, nem em obesos e nem em pré-diabéticos. Então, não dosar de rotina. Então, a 25-OHD não é mais um exame de rotina. Por quê? Porque não tem benefício em dosar ela na população saudável, porque não se conseguiu determinar um nível ideal. Vale a pena o quê? Só suplementar empiricamente. E aí eles falam o que acontece, um dos motivos pelos quais eles não querem que dose. Porque a dosagem diminui a equidade em saúde. Pensem comigo. Se eu tô lá no Sistema Único de Saúde, meu paciente ele tem que chegar a fazer uma consulta, ele tem que pegar uma requisição de vitamina D, ele tem que fazer o exame da vitamina D, ele precisa voltar numa segunda consulta, mostrar esse exame, iniciar a suplementação e depois retornar com outro exame para ver se a suplementação ficou boa. Então, são 5 intervenções para a criatura começar a usar a vitamina D. Então, não tem por que fazer isso na população saudável. Agora, antes da gente falar em suplementação empírica, eu preciso que vocês entendam o que é a ingesta diária recomendada de vitamina D. Como eu já falei, para criancinhas ali menores de 1 ano, 400 unidades. Depois, de 1 até os 70 anos, são 600 unidades. Maiores de 70 anos, 800 unidades. E gestação, 600 unidades. Então, o que vai ser a suplementação empírica? Vai ser quando a gente suplementa níveis acima destes daqui, tá? Quando eu faço a suplementação, então, a melhor via agora vamos de novo, né, para as evidências para o Chitãozinho Chororó. Melhor via é via oral. Nenhuma sociedade recomenda uso parenteral por baixa eficiência. Então, essa história de soro, tá, de vitamina D, não. O melhor esquema, pasmem vocês, são doses diárias e baixas, porque é mais eficaz e traz menos riscos. Uma das coisas que eles falam é assim, não utilizar aquelas doses intermitentes altas, acima de 50 mil, tá? Porque existem até estudos que mostraram aumento de fraturas em pacientes que usavam doses altas intermitentes. O melhor metabólito, então, para a gente suplementar é o colecalciferol, é a vitamina D3, é a que a gente costuma prescrever, mas, porém, todavia, existe possibilidade, às vezes, de tu ter que fazer calcifediol, tá, como uma opção, em pacientes que têm doenças hepáticas ou síndromes desabsortivas, ou ainda em indivíduos com obesidade que não absorvem bem, tá, a vitamina D3. Aqui, muito importante, tá? Quanto que a gente vai suplementar empiricamente esses pacientes, tá? De 1 a 18 anos, a gente vai suplementar em média 1.200 unidades. Por quê? Porque isso mostrou reduzir raquitismo e reduzir infecções de vias aéreas. Depois, dos 19 anos até os 74, a gente não vai fazer suplementação empírica, a gente vai dar só aquilo que é recomendado pela IOM, que eu já mostrei para vocês antes.
Depois, pacientes com mais de 75 anos, uma suplementação média de 1.700 unidades por dia. Por quê? Porque mostrou reduzir mortalidade. Na gestação, suplementações em torno de 2.500 unidades dia. Isso tudo são médias, tá, gurias? Então, suplementar em média 2.500, porque modifica diversos desfechos, incluindo aí redução de pré-eclâmpsia, de parto pré-termo, mortalidade neonatal. E por fim, nos pacientes com pré-diabetes, se eles tiverem alto risco de pré-diabetes, o que é alto risco? A gente tem ali 3 exames para avaliar a glicemia, né? Glicose de jejum, hemoglobina glicada e o TTGO. Se ele tiver 2 desses 3 exames alterados, eu vou dar aí para ele uma média de 3.500 unidades dia de vitamina D, que é para prevenir a progressão para o diabetes. Beleza, vamos lá. Atualização número 3. Terapia hormonal após os 65 anos de idade. É segura? O que eu quero que vocês lembrem, né? Quando a gente fala nos sintomas do climatério, até 40% das mulheres vão apresentar sintomas depois dos 65 anos. Então é importante a gente falar sobre isso, porque hoje, gente, a expectativa de vida está muito alta. Eu quero viver até os 100 anos. Eu brinco com a Luciana, eu treino para ser a rainha do bailinho com 100 anos, né, Luciana? Só um pouquinho, eu vou dançar sertanejo lá. Então, a nossa expectativa de vida aumentou e a gente precisa viver com qualidade, tá? Quando a gente fala de terapia hormonal depois dos 65 anos, a gente tem 2 pontos de vista. A paciente que tem que iniciar alguma medicação depois dos 65 anos, que é um lado ali da história, e a paciente que já está usando, que iniciou há algum tempo, e a gente vai decidir se nós vamos manter essa terapia hormonal depois dos 65 anos ou não. Primeiro conceito que eu quero lembrar vocês, e que o consenso da Sobrac ele também traz, ainda é válido e é o que a gente utiliza, é o conceito de janela de oportunidade. Janela de oportunidade é o período que o benefício para o início da terapia daquela mulher provavelmente supera os riscos, se óbvio ela não tiver nenhuma contraindicação. A janela da oportunidade é para aquelas mulheres que têm menos de 60 anos ou até 10 anos ali do diagnóstico da menopausa. O que a gente tem para começo de terapia hormonal, então? Essa recomendação aqui é para aquela mulher que eu quero iniciar a medicação. Se ela tem mais de 60 anos e mais de 10 anos da menopausa, ela tá fora da janela, tá? Se ela tem mais de 60 anos e desconhece a idade da menopausa, Nádia, eu tenho 65 e eu não me lembro quando é que foi minha menopausa. A gente não tem essa informação, mas muito provavelmente essa mulher também esteja fora da janela. Nesses grupos, para início de TH, a gente prefere terapias não hormonais. Então, tratamentos alternativos pelo possível aumento de risco que iniciar a terapia hormonal fora da janela da oportunidade pode causar, tá? Mas a gente também tem aquelas mulheres que têm mais de 60 anos e tem menos de 10 anos da menopausa. Ai, Nádia, eu tenho ali meus 60, né, e 3, por exemplo, e aí tive a minha menopausa com 55. E aí? O que a Sobrac recomenda? Faça uma avaliação das comorbidades dessa paciente. Essa paciente é hipertensa descompensada, ela tem dislipidemia, ela é diabética, ela fuma. Então, uma avaliação de risco. Por quê? Porque se essa paciente for alto risco, a gente também vai evitar terapia hormonal nela, tá? Para início. Se essa paciente for uma paciente de baixo risco, eu posso considerar o início da TH. Mas a minha segunda pergunta, o segundo ponto de vista ali que eu coloquei dos 2 bonequinhos para vocês. É seguro manter a terapia hormonal depois dos 65 anos naquela mulher que iniciou adequadamente dentro da janela de oportunidade? Gente, não confundam a janela que eu tenho que ter para o início da medicação com manutenção do uso. São coisas diferentes, tá? Não existe tempo máximo de duração de terapia hormonal ou idade máxima na qual eu precise suspender a medicação. Então, não é porque a paciente chegou nos 65 que eu preciso parar essa medicação. A gente pode ali com as nossas pacientes combinar uma tentativa de pausa. Se essa mulher retomou logo com sintomas, a gente pode rediscutir a manutenção, tá?
O que a gente sempre diz? Terapia hormonal em mulheres com mais de 60 anos, então entra o grupo da pergunta aqui, 65 mais também. Sempre que a gente puder, sempre que for viável, possível e ela se adaptar, preferir uma via transdérmica, tá? Com baixa dose de estrogênio e de preferência com uma progesterona natural, pelo menor risco que a gente avalia aí com essa posologia, tá? Esse estudo é um estudo super legal, lembrando que a gente vai disponibilizar os artigos e os estudos dessa aula para quem ficar até o final, né, presente, para valorizar quem está aqui conosco. É um estudo super grande, foi publicado agora em 2024, são pacientes dos Estados Unidos. O que ele tem de legal? É um estudo observacional, então não é um randomizado, né, vocês que são médicas baseadas em evidência sabem, então, que isso aqui tem limitação, né, tem viés. Mas ele avaliou um grupo grande de mulheres, foram 10 milhões de mulheres avaliadas. E ele percebeu que as mulheres que mantiveram essa terapia hormonal ali depois dos 65 tiveram reduções interessantes em parâmetros de saúde. Algumas neoplasias e algumas outras questões, como por exemplo risco de infarto, demência e etc, tá? Mas o que ele frisa? Que para eu ter uma redução de risco nessas mulheres, a associação foi naquelas mulheres que usaram doses mais baixas, transdérmica e, obviamente, com estrogênio ali bioidêntico, que a gente já sabe que é o que a gente mais utiliza, tá? Um viés desse estudo que vocês vão ler depois, que eu fiquei incomodada, li umas 3, 4 vezes para ter certeza que eu não deixei passar a informação. Eles não nos citam exatamente quantas dessas mulheres tinham iniciado a medicação na janela de oportunidade, que é, na verdade, uma das coisas que mais nos importa aqui para poder definir esse dado é seguro ou não é. Mas é um estudo que eu sugiro e acho que vale a pena a gente ler. Resumindo, para iniciar, precisa estar na janela. Para manter, podemos fazer a manutenção depois sem idade limite. Enquanto o benefício para essa mulher tiver acima dos riscos, nós estamos autorizadas a fazer a manutenção da terapia hormonal sistêmica, tá? Lembrem que quando a gente fala de hormônio na vagina, hormônio vaginal, o que a gente tem disponível no Brasil? Creme vaginal, comprimido e óvulo. São as 3 terapias hormonais vaginais que a gente tem aqui. Enquanto ela tiver sintomas, eu posso utilizar a via vaginal. E para via vaginal, muitas vezes a gente acaba iniciando também ali fora da janela. Por quê? Porque a absorção sistêmica é muito pequena, quase, né? É muito pequenininha mesmo. Então, a gente tem essa segurança de uso. A gente utiliza bastante para as pacientes que têm vida sexual ativa. Lembrem, melhora a lubrificação, elasticidade, os sintomas geniturinários da menopausa, né, que pode ser infecção urinária de repetição, sintomas irritativos de bexiga, dispareunia. Então, tem uma lista de sintomas associados a essa síndrome que melhoram com terapia tópica vaginal, tá? Uma eficácia muito boa, também não tem idade limite. Eu tenho as minhas idosas lá, super sexualmente ativas, né? A gente briga, tem uma vida sexual maravilhosa. E eu conto às vezes, né, discuto os casos com as minhas mediciners, e aí as mediciners falam, Luciana Pérez, bah, prof, transa mais que eu, com 80 anos. Então, assim, pacientes super sexualmente ativas que têm um benefício ali nessa melhora de lubrificação, tá? Então, sem tempo limite de uso. As mediciners vão me matar hoje. Agora a gente vai falar do guide de hipotireoidismo subclínico e infertilidade. Eu gostaria que esse guide fosse diferente, Nádia. Eu falei que eu impliquei horrores com esse guide, mas tudo bem, é importante, é uma atualização. Gente, então primeiro, definindo, né, o que é o hipo subclínico? É quando a gente tem o TSH acima do valor de referência para a idade naqueles laboratórios ali que estão fazendo um ensaio de 3ª geração, isso para uma população que não está gestando, ou depois o TSH acima do limite para o trimestre da gestação. E o meu T4 livre tem que estar normal. A primeira pergunta que eles queriam responder era se tentantes devem rastrear o TSH. Aqui, mais uma vez, gurias, a gente está falando de saúde pública, tá? Eu sei que no consultório privado da maioria de vocês não vão nem cogitar não solicitar um TSH, tá? Então, em termos de saúde pública, não se recomenda rastreio universal do TSH. Para quem que a gente consideraria rastrear?
para pacientes que têm risco aumentado do hipotireoidismo manifesto. Então, quem são essas pacientes de risco? Quem tem história prévia de doença tireoidiana, quem tem uma doença autoimune, quem tem doença psiquiátrica, quem tem história na família de doença tireoidiana, quem irradiou a região cervical, quem na palpação ali no exame físico notou alguma alteração. Então, essas pacientes tu poderia considerar rastrear, ou as pacientes que têm sintomas de hipotireoidismo. Lembrando que um dos sintomas são ciclos menstruais irregulares, tá? Então, tu não rastrearia todas as pacientes com infertilidade. Depois, eles tentaram responder mais um bocado aqui de perguntas. Se o hipo subclínico não tratado estaria associado a abortamento, se o hipo subclínico não tratado estaria associado à infertilidade, se estaria associado a desfechos obstétricos adversos, se o hipo não tratado afetaria desfecho de desenvolvimento na criança e se o tratamento do hipo subclínico melhoraria a taxa de abortamento, de nascidos vivos e ou de gravidez clínica. E a resposta foi não. Só que eu quero lembrar para vocês que assim, ó, é um compilado de artigos e a maior parte das evidências aqui são de baixa a moderada qualidade, tá? Então, assim, acho que as coisas vão mudar um pouco, mas talvez leve um tempo. Deixa eu contar um babado para elas. Desculpa te interromper. Por favor. Quando a gente estava discutindo a apresentação, a Luciana Pérez me falou assim, ó, eu peguei um pouquinho de ranço desse artigo e me dá vontade de colocar todas as perguntas e colocar um X. E daí eu falei, faz isso! O que nos diferencia é a originalidade, é ou não é? Então assim, se tudo foi não, coloca ali um X e fala a verdade. Volta. Prosseguindo, aqui essa pergunta eu deixei separada porque tem uma pequena observação, tá? Se os anticorpos antitireoidianos estariam associados à infertilidade ou a desfechos reprodutivos adversos. Então, eles também não recomendaram o rastreio, tá? De doença autoimune tireoidiana. Então, pedir lá anti-TPO, anti-tireoglobulina em mulher assintomática só porque ela tem infertilidade, não, tá? Mas tu pode direcionar esse rastreio para mulheres com antecedentes de perda gestacional recorrente. E vocês veem que, mesmo assim, a força de evidência é C, recomendação fraca. Rastreamento de câncer de mama. Precisamos falar, tá? Chegamos na metade das atualizações. Vocês estão vendo, vou repetir. Somos clínicas, mas estamos cirúrgicas. Vamos conversar sobre as últimas diretrizes brasileiras, tá? 3 instituições super importantes no Brasil: Federação Brasileira de Ginecobstetrícia, Bíblia da GO, Sociedade Brasileira de Masto e o pessoal aí de Radiologia e Diagnóstico de Imagem. Então, 3 instituições que sabem muito. Tinha um guideline antigo de recomendação que foi recentemente agora atualizado. E aí a gente vai falar o que a gente faz de rastreamento. Esse artigo tá bem legal, também sugiro a leitura para vocês. Eu tive que escolher, né, gente, a brincadeira que eu faço quando tem muita coisa para escolher. Tu tá lá na balada, agora é para solteiras ou as casadas com relacionamento aberto, né? Tu tá lá na balada, tem um monte de gente gatinha, tem que escolher, né, gente? Ai, prof, mas eu dou tiro para todo lado. Tá bem, mas uma hora vai acertar. Então aqui eu tive que escolher. Eu escolhi rastreamento de risco habitual, que é o que a gente mais faz no nosso dia a dia dos consultórios, e pacientes com mama densa. Vamos falar o que a gente faz nesses 2 grupos, tá? O que é a recomendação para rastreamento nas pacientes ali com risco habitual? A gente tem a recomendação de iniciar o rastreamento. Vou abrir um parênteses aqui, tá? Estudantes, lembrem que para as provas de residência, às vezes cai o rastreamento recomendado pelo Ministério da Saúde, que não é esse, é um pouquinho diferente, inicia lá com 50 anos. Pessoal que trabalha aí, às vezes, no sistema público também, normalmente se utiliza esse rastreamento do Ministério. Aqui a gente está falando do rastreamento que a gente faz no consultório, que é respaldado por essas 3 instituições. Iniciamos ali com 40 anos, tá? Com mamografia anual. Recomenda-se por essas sociedades até os 75, ok? E eles dizem assim, ó, para com 75, não. Se tu acha que a tua paciente tem ali uma expectativa de vida de no mínimo 7 anos, tu poderia manter esse rastreamento. É difícil fazer isso, né? Como é que às vezes até a gente tem uma noção. Uma paciente que tá ali mais debilitada, acamada, ok. Agora, é difícil tu olhar para a paciente e falar, eu acho que tu vai viver mais de 7 anos ou menos.
Eu ouvi um professor muito querido dando uma aula recente e ele falou a mesma frase lá da minha graduação. Uma dica, enquanto a paciente tiver possibilidade de ir até o mamógrafo fazer o seu exame, a gente pode continuar e deve continuar rastreando, ok? Ultrassom de rotina não se faz em paciente de risco habitual, não há recomendação. Ressonância magnética, a mesma coisa, tá? Tomossíntese, se vocês forem ler esse artigo, eles colocam como uma possibilidade que a gente deveria utilizar nos rastreamentos das nossas mulheres. Lembrem que tomossíntese eu vou estar associando uma mamografia com uma tomografia. Então é óbvio que vai ser um exame mais sensível, né? A mamografia, eu tenho ali duas imagens que eu vou olhar, duas incidências para olhar. A tomossíntese, ele fatia a mama, desculpa a palavra, em vários pedacinhos. Então, facilita muito a nossa visualização. Principalmente naquelas mulheres que têm alguma sobreposição de tecido glandular, alguma distorção ali que a mama mostrou. Na vida real, gente, é um exame um pouco mais caro, não é todo lugar ali que faz e os convênios também não cobrem, então a gente acaba pedindo um pouco menos pensando aqui em rastreamento, mas para quem tem disponibilidade, possibilidade, o guideline autoriza. Quando eu falo de mama densa, segue valendo o que eu falei para mamografia e para tomossíntese. O que muda? A mama densa é aquela mama que eu olho mais branquinha na mamografia, que tem mais tecido glandular. Para as estudantes que eu estou assistindo, para as ginecos endócrinos já está mais claro o que é uma mama densa. Para essas mulheres, vale a pena eu associar um segundo exame para olhar. O que a gente acaba mais utilizando e mais fazendo é o ultrassom. Pelo fácil acesso, a paciente consegue fazer, né? Super tranquilo fazer um ultrassom de mama. Então, mama densa, a gente pode associar ao ultrassom. Mas o guideline também coloca a possibilidade da associação da ressonância a cada 2 anos nessas mulheres. A ressonância é um exame que, às vezes, quem faz consultório sabe disso. As pacientes reclamam um pouquinho mais, tem que entrar ali na máquina, tem algumas pacientes que têm fobia, é um exame contrastado. Então, tem alguns pormenores que, às vezes, não é tão fácil da gente pedir para todo mundo. Mas a gente pode, sim, solicitar aquela mama muito densa, né, que tá toda branca ali na mamo. Às vezes, vale a pena a gente solicitar a resso como um exame complementar. Então, temos essa possibilidade e quero que fique a mensagem de mama densa, por esse guideline, a gente complementa a avaliação. Agora eu vou falar um pouquinho, tá, do estudo SELECT, semaglutida e risco cardiovascular. Para quem ainda não está tão habituado a semaglutida, vocês conhecem por Ozempic ou Wegovy, tá? No caso aqui a gente estaria falando de Wegovy, porque vamos estar falando de doses mais altas do que o Ozempic nos traz na caneta. Deixa eu só falar uma coisa para as ginecos aqui, prestem atenção nessa parte, tá? Vou ser bem honesta, como eu sempre sou. Às vezes a minha língua, né? Quando eu ouvia falar da semaglutida, todas as aulas que a gente dá junto, eu pensava, ai, mas não é meu dia a dia, sabe? Eu não prescrevo, as pacientes até chegam usando, vou deixar para a Luciana falar isso. Só que, gente, 70% das mulheres só vão na gineco. Vocês têm que saber isso aqui. E se vocês não sabem manejar, encaminha para endócrino. Fala assim, olha, tem uma ideia, o que tu acha disso? Eu vou te encaminhar para uma profissional que só faz isso para ter essa discussão. A paciente precisa ter o gatilho da medicação para obesidade, tá? Segue o baile, amiga, desculpa. Imagina. Então, muito importante. Por que é importante a gente falar disso? Porque hoje a gente sabe que a gente tem números muito expressivos e que só aumentam de obesidade, tá? Até 2035 a gente vai ter mais de 50% da população mundial com sobrepeso e obesidade. A gente tem cerca de 400 milhões de mortes relacionadas a sobrepeso e obesidade e 2/3 delas ocorrem por doença cardiovascular. E até hoje a gente não tinha nenhum tratamento clínico, tá, que mostrasse reduzir desfecho cardiovascular. Por isso que esse estudo ele é tão importante, por isso que eu trouxe ele aqui. A gente já sabia que medicamentos dessa classe, né, que é a semaglutida, ela já tinha mostrado reduzir o risco cardiovascular de indivíduos com DM2. Mas o que a gente queria saber nesse estudo era se ela poderia reduzir também o risco em pacientes sem DM2.
Então, como é que foi feito esse estudo, tá? Eles incluíram pacientes com sobrepeso e obesidade, IMC maior do que 27, idade maior ou igual a 45 anos e que já tivessem tido, tá? Doença cardiovascular, pode ser um infarto, um AVC, uma doença arterial periférica, tá? Então, eles já tivessem tido um evento, mas que eles não tivessem diabetes. Então, glicada menor do que 6,5. Fizeram um estudo multicêntrico, tá? Em 41 países, duplo cego, placebo controlado, era um estudo de superioridade. Então, eles pegaram, randomizaram 17 mil pacientes em 2 grupos com 8 mil e poucos pacientes cada um, e aí escalonaram, né? Num grupo, a semaglutida até a dose mais alta, que é 2,4, que é a do IGOV que eu falei para vocês, ou escalonaram aí um placebo. E eles foram acompanhados por um período médio de 40 meses. E aí, o que a gente viu? A gente viu pela primeira vez uma redução, tá, na incidência cumulativa de MACE. 20% a menos nos desfechos de morte por causa cardiovascular, infarto não fatal e AVC não fatal. Tá? E se a gente olhar, as curvinhas, elas já se diferiram ali bem no início, então mostrando que foi bem precoce já. Então, a gente está no caminho certo, né? E quais são as possíveis explicações para esse resultado? Quando a gente tem redução de gordura corporal, a gente também tem redução de tecido adiposo ectópico, gurias. O que é tecido adiposo ectópico? É aquele tecido adiposo que está implantado ali num local onde ele não deveria estar. Exemplo, dentro dos órgãos, tá? E isso contribui para a aterosclerose e disfunção miocárdica. Então, tu retirando esse tecido, tu melhora essa condição. Também a redução da gordura corporal melhora o ambiente pró-inflamatório e pró-trombótico e também melhora o controle glicêmico. Então a gente tem que pensar que a partir de agora, pela primeira vez na vida, nós temos um medicamento para tratar sobrepeso e obesidade que reduz risco cardiovascular. Eita, nós, olha a importância, hein? Você sabe que eu tinha preconceito com medicação de obesidade? Por ignorância, né? Por muito tempo eu achava assim, ai, mas a pessoa vai usar, vai parar, vai ter efeito rebote. Luciana Pérez que mudou, né, o meu olhar. Por quê? A gente não tem preconceito com hipertenso que usa antihipertensivo, com diabética que usa medicação para diabetes. Por que eu vou ter com obesidade, que é uma doença, a gente sabe, e que tem vários fatores de risco associado. Então, deixo aqui a minha reflexão e, né, a minha experiência pessoal de mudança de opinião. Bom, atualização número 7, vacina de HPV. O que mudou? Teve muita mudança recentemente. Isso aqui é um assunto que toda médica precisa saber. Saúde pública, por mim, passaria na propaganda do Fantástico, tá? E eu não sou patrocinada. A Luciana só dá risada comigo. E eu não sou patrocinada, tá? Poderia ser pela vacina do HPV, mas eu não sou justamente para poder falar isso. O que eu quero que você saiba? Primeira coisa, temos 2 vacinas no Brasil, a quadrivalente e a nonavalente. Quem é minha paciente já fiz essa brincadeira, tá? Quadrivalente, tu tá andando de T-Cross. Eu entendo muito de carro, mas fiz umas brincadeiras, tá? O que é a T-Cross? É um carro bom, gente, carro ótimo, um baita carro, tem teto solar se tu quiser colocar, tecnologia boa, carrão. A nonavalente, tu pode andar com o último modelo da Volvo, né? Também não sou patrocinada pela Volvo, gostaria muito de ser, tá? Mas ainda não sou. O que eu tô querendo dizer? Ela protege contra 5 subtipos a mais, então tem uma cobertura um pouco melhor, tá? Vamos lá, no SUS Brasil, hoje, 13 de julho de 2024, nós temos a quadrivalente. Essa é a vacina, a T-Cross tá no SUS, tá? Maravilhosa. Nota 10 para ela. O que a gente sugere? O que teve de recomendação recente? Isso aqui é saindo do forninho. Mudou. A recomendação do SUS agora é dose única. Antes a gente fazia 2 doses ali, dos 9 aos 14 anos. Os estudos foram aparecendo, viram que a dose única também é muito eficaz, aumenta a aderência da população, aumenta a cobertura. Mudamos. Nota técnica recente, dose única do SUS.
está acontecendo um resgate da mulherada e da gurizada aí não vacinada até os 19 anos. Então a gente tem hoje no SUS também disponível para as pessoas que não se vacinaram até os 19 anos. Então, se vocês têm algum paciente aí, algum familiar nessa faixa etária, manda aí lá no postinho e faz a vacina. Esqueci de colocar o funk da vacina no fundo, que eu coloco no Instagram, depois eu posto, tá? Vamos lá, que mais que mudou no SUS, tá? Tivemos outras 3 mudanças. 3 grupos de risco entraram para a vacinação gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Todas as pacientes desde o ano passado que sofreram violência sexual também têm direito à vacina quadrivalente pelo SUS. Também abriu espaço para o uso da vacina gratuita para as pessoas com papilomatose respiratória recorrente. E recente, acho que faz uns 10 dias que saiu isso aqui, porque somos atualizadíssimas, né, Luciana Pérez? Ela fala que eu uso muito hipérbole, que eu falo muito animada, excelente, muito maravilhoso. Então, assim, muito recente, galera do PrEP, ela se mata de rir comigo. Vocês não viram os bastidores, tá? A gente tava dançando pagode aqui para começar animada com vocês. Recentemente, então, entrou o grupo do PrEP, profilaxia pré-exposição de risco para HIV. Todo mundo que utiliza essa medicação, que é aquele remédio que a gente toma quando tem um pouquinho mais de exposição de risco, eu uso para algumas pacientes no consultório, tá? População, né, homossexual e masculina usa bastante PrEP. No consultório eu tenho muitas meninas com bastante exposição sexual sem preservativo e que me dizem, Nádia, eu não vou usar. Bom, aí a gente discute ali a profilaxia, lembrando que ela não protege contra as outras ISTs, mas a PrEP vai proteger contra HIV. Galera da PrEP tem direito a quadrivalente pelo SUS, tá? Coloquei aqui esse slide para vocês lembrarem, podem fotografar, a gente vai mandar tudo isso aqui depois, né? Vocês vão ter acesso às notas técnicas, tudo. Quem são os grupos que têm vacina aí disponível pelo SUS? Então, lembrando, todo mundo dos 9 aos 14 anos, agora no Brasil está acontecendo esse resgate dos não vacinados até 19. Todas as pessoas que têm alguma imunodeficiência, HIV, transplantado, tratamento de câncer, também conseguem fazer, tá? E quero que vocês lembrem dessas últimas recomendações que eu mostrei nos slides anteriores. O pessoal da PrEP, violência sexual, papilomatose recorrente, certo? Pontinho final sobre a nossa nona valente. Falei de tudo que a gente tem no SUS, tudo que vocês têm ali acesso gratuito. O que a gente tem da nona valente? A nona valente só tem na rede privada, tá? O que ela tem de ruim? Eu não sou hipócrita, né, gente? É uma vacina super cara, R$800 cada dose. Se a paciente tem que fazer 3 doses, ela gasta R$2.500 em vacina. O que eu sempre falo, tá? É a única vacina que a gente tem que previne câncer, tá? Então, assim, é um investimento de vida, a gente gasta com tanta coisa, né? Quanto é que tá o celular hoje em dia, uma viagem, e aqui a gente está falando do investimento para redução de câncer. A gente ficou muito em dúvida quando ela chegou no Brasil, como é que ia ser o esquema da nona valente, e quando o Ministério da Saúde mudou agora recentemente para dose única, né, a quadri do SUS, a gente falou, tá, então a nona também é dose única, o que vai acontecer? A Sociedade Brasileira de Imunização lançou super recente, também muito atual, doutora Luciana Pérez, esse esclarecimento sobre a vacina do HPV, que fala da nona valente, tá? E ali tem um quadradinho com todas as recomendações, tá? Grosseiramente, o que é? Quem já vacinou com a quadrivalente, Nádia, eu já fiz a quadri, eu já andei de T-Cross, e aí? Passado 1 ano das 2 ou 3 doses que tu fez ali, claro, se tu fez uma dose a recomendação é diferente, mas vamos considerar que a pessoa fez o esquema completo. Eu fiz 2 doses lá dos 9 aos 14, ou me vacinei um pouquinho mais velha e fiz as 3 doses da quadrivalente. A recomendação é 2 doses da nona valente, se for dos 9 aos 19 anos, 1 ano depois de ter terminado o esquema da quadri, ou 3 doses da nona valente dos 20 aos 45 anos, tá? Vacinar depois dos 45 anos é off-label, fora de bula. Eu faço em algumas pacientes, tá? Eu tenho uma galera aí dos 40 e poucos mais, 50 anos, que ficou recém-solteira ou tá num relacionamento aberto, tá na segunda adolescência, maravilhosas, aproveitando a vida, curtindo, transando muito, muita exposição sexual. E aí,
eventualmente, a gente tem esse benefício aí da vacina. Então, eu, na DIESA, agora não é ali baseado em evidência, tá? Eu recomendo, eventualmente, fora da bula para algumas pacientes. Mas quero que vocês leiam essa atualização, vão receber lá no final da aula. Agora, gurias, eu vou falar um pouquinho, tá, das indicações de cirurgia bariátrica e metabólica. Esse guide, ele é um pouquinho mais antigo, mas por que que eu tô trazendo? Porque eu tô vendo que até os meus colegas endócrinos não estão cientes dessa atualização, tá? Então, eles começam esse consenso afirmando o benefício e segurança da cirurgia bariátrica e metabólica. Então, vocês sabem, assim, ó, mortalidade perioperatória é muito baixa, é de 0,3% até 2%, é muito similar a uma retirada de uma vesícula, tá? E hoje a gente tem procedimentos cada vez menos invasivos, então, cirurgia videolaparoscópica ou cirurgia robótica. O que eles nos trouxeram, então, de novas indicações? Vocês lembram que antes, para eu poder indicar bariátrica, independente de comorbidades, o IMC do meu paciente tinha que ser acima de 40. Agora mudou. Pacientes acima de 35, independente de comorbidades, podem ser qualificados para cirurgia. Depois, ele fala de pacientes com obesidade grau 1, pacientes com IMC entre 30 e 34,9, tá? Tendo ele ou não tendo diabetes, tá? Se ele não tá conseguindo obter uma perda de peso substancial, ou ele não tá conseguindo sustentar aquela perda de peso, ou ele não tá melhorando as comorbidades, tu também pode qualificar esse paciente para cirurgia. Eu quero dizer para vocês que só no ano passado eu indiquei 3 cirurgias para pacientes com obesidade grau 1 por conta de falha no tratamento clínico. São poucas as pessoas que têm falha a todos os tratamentos clínicos, mas elas existem. E eu acho muito importante que a gente passe essa alternativa para elas, porque esses pacientes se sentem abandonados, tá? Outra coisa que eles falam é que não existe mais idade limite para cirurgia. Antes, vocês lembram que a gente indicava até os 65, 70, depois não indicava mais. Eles falam agora que é o seguinte, pesa risco-benefício, idade é diferente de fragilidade. Tu pode não prescrever para aquele paciente frágil, mas se tu tem um paciente idoso que está super bem, tu pode e deve prescrever. E não só isso, pacientes abaixo de 18 anos, né, também podem ser qualificados para cirurgia bariátrica. Criancinha, gente, pequena mesmo, tem estudo com criancinha de 5 anos, tá? Então, assim, pode, e aí tinha uma preocupação, mas não vai ter atraso na idade óssea, não vai alterar aí a fisiologia normal da puberdade? Não, não vai, tá? Então, pode sim. Outra coisa, a cirurgia bariátrica ela pode ser a ponte para uma outra cirurgia que não daria certo se o paciente não perdesse peso. Exemplo, preciso colocar uma prótese de quadril ou de joelho no meu paciente. Não tem como fazer isso num paciente que está super obeso, tá? Então ele vai ter um desfecho ruim nessa cirurgia. Então opera primeiro a cirurgia bariátrica e depois coloca a prótese no quadril. Outro exemplo, hérnias ventrais. Eu tive um paciente de 72 anos que eu indiquei bariátrica, tá? Ele tinha um IMC grau 2, ele foi para bariátrica para poder fechar aquela hérnia. Outra coisa aqui, neste momento, nós aqui no SUS, nem os convênios vão cobrir essas novas indicações, tá? Só que vocês precisam saber isso porque o paciente tem direito de querer fazer particular. E aí, depois, lá, quando a gente chegar a falar da nossa plataforma, que é a nossa novidade de hoje, quando eu chegar para falar lá, o que eu deixei lá para as participantes, né? Eu deixei como eu faço essa indicação. Eu deixei ali por escrito qual é a parte desse consenso que eu retiro, de onde eu deixo a referência, para que aceite, para que o médico, né, que receba o encaminhamento desse paciente, aceite e realize a cirurgia nele. Atualização 9, tá quase. Vamos lá. Tratamento não hormonal do climatério. O que tem de novo? O que apareceu de novo aí, tá? Pessoal, a tabela para vocês darem uma olhada. Vamos começar por modificações de estilo de vida. Olha que bonitinha essa tabela do consenso, tá? Tudo que tá ali na terceira coluna, que tá escrito recomendado, é o que a gente tem alguma evidência para sugerir para essa mulher.
né? E eles colocam ali um nível de evidência, lembrando para vocês que sempre que tiver A, é a melhor coisa disponível que a gente tem, que são estudos randomizados, né? Duplo cego, aquela coisa. Vamos lá. O que a gente tem ali? Perda de peso tem benefício para melhora dos sintomas climatéricos. A gente sabe que a obesidade está associada com maior número de fogachos, de ondas de calor, com piora da intensidade desses sintomas. Então, perder peso funciona. Com dor no coração, eu digo que a atividade física ali não tem grau de evidência para melhora do tratamento dos sintomas específicos de ondas de calor, sintomas vasomotores, tá? A gente recomenda sim, e é óbvio, por outros motivos, né? Mas pensando aqui isoladamente nesse desfecho, a gente não teria esse benefício. Gatilhos com alimentação local, então aquela coisa, a mulher comer pimenta, tomar vinho. É óbvio que tem uma ou outra mulher que pode identificar algum gatilho e aí nesse grupo vocês individualizem e peçam que não usem. Mas pensando em medicina baseada em evidências, só quero abrir um parênteses, eu adorei ali o que a Carol colocou, baseado em NADIESA, eu vou usar nas minhas redes, Luciana Pérez, fecha parênteses, tá? Mas aqui baseado em evidência, a gente teria a perda de peso, tá? Que mais que a gente tem de técnica que funciona? Terapia cognitiva comportamental. A paciente recebeu alguma orientação de treinamento do que ela vai fazer ali, né, no momento das ondas de calor. Também tem um nível de evidência superior ao placebo. E hipnose, que é uma coisa que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, até por profissional capacitado para realizar, mas já tem alguns estudos sugerindo, sim, superioridade em relação ao placebo, tá? Que mais? Acupuntura sem nível de evidência, bloqueio de gânglios que podem estar relacionados ali, né, a esses sintomas, ao centro termorregulador, teria uma evidência para utilizar também, mas na vida real também a gente tem dificuldade em encontrar profissionais que realizem esse procedimento. Quiropraxia, sem indicação também, desculpa contar aqui para vocês pelo último guideline da SOBRAC. Fitoterápicos, temos alguns fitoterápicos sendo vendidos no Brasil, comercializados em farmácia, com bula, que tem toda aquela questão, né, que a gente sabe, ricos em soja, tananã, que poderiam melhorar os sintomas vasomotores. Mas pensando em evidência, eles não são recomendados, tá? Gente, os estudos não mostraram o benefício do uso dessas medicações. Quando a gente fala de medicação, aqui sim é o grupo que a gente tem um pouco mais de evidência para utilizar nessas pacientes. Lembrando que numa mulher que não tem nenhuma contraindicação ao uso da terapia hormonal e que tem a balança do benefício superior à balança do risco, o tratamento hormonal é o padrão ouro para esses sintomas. Mas nós temos um grupo de mulheres que não pode usar hormônio ou não quer usar hormônio, por experiências pessoais, e tá tudo bem, e aí a gente tem essas classes de medicações aqui para utilizar, tá? As que a gente mais conhece, mais utiliza na vida real, são os inibidores seletivos da recaptação ali, da serotonina, da norepinefrina, vocês sabem disso, tá? A gente usa, tem uma evidência legal para utilizar, mas são medicações que eventualmente podem ter efeitos colaterais, a gente sabe disso e também precisa aprender a manejar. Aqui o grande grupo que a gente utiliza, né, de medicação, citalopram, escitalopram, venlafaxina, desvenlafaxina e paroxetina, tá? São as medicações que a gente mais utiliza. Gabapentina, também nesse último consenso, informação super atual, mantém uma indicação de uso aí pelos estudos que a gente tem, tá? E as últimas duas novidades ali, que para quem não sabe vou contar. Oxibutinina, que é uma medicação que nós ginecologistas utilizamos muito na uroginecologia, uma medicação que a gente utiliza para síndrome da bexiga hiperativa, incontinência urinária de urgência, lembra? Anticolinérgico, bloqueia os receptores da bexiga e melhora aqueles sintomas. Aqui a oxi, ela tem alterações sistêmicas, então a gente consegue utilizar também pelos últimos estudos para os sintomas climatéricos. Mas eu quero fazer um alerta sobre a oxibutinina.
Lembrem que ela é uma medicação anticolinérgica e que vocês precisam ter muito cuidado com o uso desse remédio em pacientes idosas, porque ela causa déficit cognitivo. Não é incomum a galera começar a oxibutinina, por exemplo, para uma idosa que já estava um pouquinho esquecida ali e ela afunda. Ela esquece a chaleira ligada no fogão e a casa pega fogo, tá? Tô exagerando aqui, eu e a minha hipérbole, mas vocês têm que lembrar disso. Mas é uma droga que talvez seja interessante para aquele grupo ali, né, que teve um câncer de mama, é uma paciente mais nova, não se adaptou aos inibidores, eu posso pensar na oxibutinina, tá? E temos uma novidade saindo do forninho também, doutora Luciana Pérez, qual é o nome da medicação? Eu já vou contar a piada, tá? Fezolinetan. Pra mim é a palavra trava-língua. Juro pra vocês, eu falo e eu trava-língua, então eu falei pra ela, eu vou te dar o microfone pra falar na hora, tá? Medicação nova aprovada nos Estados Unidos, FDA já aprovou. O que esse remédio faz? Ele altera um neurotransmissor que está lá no centro termorregulador dentro do cérebro. Centro termorregulador. Termo, temperatura. Regulador, regula a temperatura. E ele melhora as ondas de calor. Novidade quentíssima, eu tô louca que chegue no Brasil. Já temos estudos randomizados sugerindo que esse remédio seja melhor aos inibidores seletivos, tá? Com uma melhora das pacientes mais importante. Então, estamos aí na torcida que chegue logo pra gente poder usar, tá? Eu adoro novidade. Nadi, mas tu mostrou ali o consenso da Sobrac, beleza? Mas o que o mundo diz? Gente, eu não sou patrocinada pela Sobrac, tá? Não faço parte da Sobrac, mas só sou fã. A Sobrac tá falando o que o NAMS fala. NAMS todo mundo conhece, é a Bíblia do Climatério dos Estados Unidos. Então, essas tabelas desse artigo do NAMS, que vocês também vão receber, trazem exatamente a mesma coisa que a Sobrac tá falando, tá? Isso aqui é super atual também do ano passado, então estamos alinhados com o mundo. Nadi, que dose de remédio eu começo? Eu tenho uma dica para vocês, tá? Vocês vão baixar o consenso da Sobrac, ali tem todas as dosagens de medicação, que dose tu começa, como é que tu reajusta, qual é a dose máxima que tu vai, efeito colateral do remédio. Então tenham isso num local de fácil acesso, ali no WhatsApp, no computador de trabalho de vocês. Chegamos à atualização 10. Vamos lá para a última, gurias. É a primeira cereja do bolo, é o novo guideline da SOP aí, que deu muito o que falar, né? Então, o que eles falam ali para nós em relação à ultrassonografia, tá? Vocês mantêm o critério diagnóstico de ter mais ou igual 20 folículos de 2 a 9 milímetros, tá? Em pelo menos um dos ovários, ou o volume ovariano aumentado acima de 10 ml, ok? Eles nos dão agora uma nova alternativa, que é, se tu fizer um corte transversal do ovário, tu ter mais de 10 folículos. Então, isso aí seria particularmente importante para aquela paciente que tem que fazer a eco transabdominal ao invés da eco transvaginal. O que mais que ele fala? Para quem não pedir, porque agora a gente não precisa mais pedir para todo mundo. Porque se a paciente tiver irregularidade menstrual e hiperandrogenemia, ela já não precisa mais fazer ultrassom. E quem mais não deve fazer ultrassom? Adolescentes. Gurias, mudou. Adolescente agora, como a gente sabe que tudo que tem na SOP tem na adolescência, naturalmente, fisiologicamente, a gente não vai mais taxar esse diagnóstico para adolescente. A gente vai esperar alguns anos para fazer isso. E enquanto isso, a gente vai dizer para ela que ela está em risco de SOP. Outra alternativa que chegou agora, alternativa à ultrassonografia, é o hormônio antimileriano. Mas tem um problema, eles mandam a gente usar, eles não nos dão ponto de corte, eles mandam a gente usar ponto de corte específico para nossa população. Só que não temos, tá? Então, eu, por enquanto, não estou utilizando essa alternativa. Outra coisa, fazer TTO ou TOTG para todas as pacientes, tá? Porque se a gente for pensar nos exames, glicose de jejum, hemoglobina glicada e TTGO, o TTGO é o melhor exame, tá? Ele é o menos conveniente, mas ele é o exame que vai detectar o maior número de pacientes aí que podem estar com pré-diabetes, com intolerância à glicose. A dosagem de insulina, eles recomendam que a gente não dose de rotina, porque não é uma dosagem com uma boa acurácia.
Quanto a contraceptivos hormonais combinados, primeira pergunta que sempre fazem, existe uma melhor combinação? Não, gente, não existe. Mas o que eles dizem pra gente? Que doses maiores ou iguais a 35 não são melhores, quer dizer, doses, desculpa. Vai, volta! Que as doses de 35 não são melhores do que as menores ou iguais a 30 para o desfecho hirsutismo, tá? Então que a gente não deve preferir usar comprimidos com maior dose, pensando que com isso, eu vou elevar mais SHBG, vou reduzir mais a testo livre. Não melhora o desfecho final, que é o hirsutismo, tá? Então, não teria uma melhor combinação. Mas eles enfatizam que lá, a combinação do etinil estradiol 35 com 2 mg da ciproterona, que vocês conhecem por Diane, é segunda linha. E eu vejo muito vindo paciente que eu recebo, principalmente do interior, vejo muito paciente ainda utilizando Diane 35 como primeira escolha, tá? Eles ainda nos colocam que a gente pode utilizar opções com estrogênio natural para essas pacientes, então, por exemplo, usar a pílula com valerato de estradiol, tá? E considerar também usar a pílula em adolescentes que estejam em risco de SOP, porque tu vai acabar melhorando as queixas dela. E a gente sempre diz, né, quando a cidade... Porque tem cidades no interior, por que a gente está falando do interior, né? Tem cidades no interior que não tem médico especialista em determinada área, mas tem muito médico, às vezes, generalista, enfim. Por isso a importância, que a gente comentou no início, de vocês também estarem aqui, né? Quem atende mulher tem que saber isso aqui, para não cometer esse tipo de detalhezinho ali e deixar a paciente ou às vezes até para poder orientar a troca, né, Nádia? Isso, às vezes tu atendeu, tu viu que o colega ele cometeu um equívoco, que ele está desatualizado, e aí tu mesma pode ajudar a paciente. Perfeito. Quanto a antiandrogênicos, a gente vai poder acrescentá-los depois de 6 meses do uso da pílula combinada e vamos dar preferência para a espironolactona nas doses de 25 a 100. Por quê? Porque é, dentre os antiandrogênicos, o que tem menos efeitos adversos. Claro que a gente só tem que lembrar que essa paciente ela tem que estar, né, com anticoncepcional ou com algum outro método aí, além da pílula oral. Enfim, mas por que os outros? Aí o que eles falam? Eles falam pra gente que a ciproterona, em doses maiores do que 10, estão associadas com aumento de risco de meningioma, então não é para usar. E falam pra gente que a finasterida é um dos mais hepatotóxicos, então também teria mais risco. Então, eles basicamente nos dizem, escolha a espironolactona. Quanto à metformina, eles aumentaram, expandiram as possibilidades de uso. Praticamente hoje não existe um quadro clínico que eu consiga pensar que diga assim, nossa, para essa paciente não dá para usar metformina. Ele ampliou meio que para todo mundo. Ampliou meio que para todo mundo. Isso. Mas claro que a gente vai ter assim, ó, Lu, mas que é aquela paciente que eu tenho que pensar na metformina. Eu tenho que pensar naquela paciente que tem mais disfunção metabólica, então principalmente aquelas sópicas que tem o fenótipo A ou B, que é a SOP clássica, né? Então, são pacientes que vão ter mais alterações metabólicas, elas vão ter mais benefício, já que a pílula não tem benefício metabólico, tá? A gente tem que pensar naquelas pacientes que têm contraindicação ou as que não querem, a gente tem que respeitar. Isso. Tem paciente que chega e já diz, eu não quero usar a pílula hormonal combinada, tá bom, né? Então, a gente vai dar outras alternativas. E também para aquela paciente que não está ovulando, porque a gente sabe aí que a metformina pode restaurar a ovulação em 30% a 50% das pacientes. Perfeito. Não queria, achei que tu queria acrescentar algo. Não, eu tô dando reforço positivo aqui, muito maravilhoso. Gurias, medicamento anti-obesidade para paciente com SOP. Antes, no consenso anterior, eles só diziam assim, ó, trate a obesidade se ela tem obesidade. Agora eles nos dizem trate com liraglutida, que é o Saxenda, trate com semaglutida, que é o Ozempic ou o Wegovy, tá? Ou trate com Orlistat. Por que eles falam nesses três? Porque são os medicamentos que foram estudados nessa população. Uma outra novidade é eles considerarem o inositol, tá? Mas é assim, ó. Pode ser considerado por potenciais benefícios, só que daí, mesma coisa do antimileriano.
Tipo, dose, combinação, não tem nenhuma recomendação. Então, para mim, isso é falta de evidência de qualidade. Eu continuarei não prescrevendo e só quero dizer para vocês que também ali ele fala que a metformina é superior ao inositol. Então, se eu tenho algo superior, que eu sei que dose dá, por que eu vou escolher um negócio que eu não sei como usar ainda, tá? Lembrem sempre desse slide. A SOP é uma constelação de fatores de risco, tá? Quando vocês veem a paciente sópica, vocês têm que avaliar a parte cardiovascular dela. Então, medir pressão, ver o IMC, pedir perfil lipídico, solicitar TOTG. Vocês têm que lembrar que se ela tiver em anovulação ou com irregularidade menstrual, ela tem maior risco, mesmo que pequeno, mas de câncer de endométrio. Que as pacientes que estão acima do peso, elas têm maior risco de apneia do sono. Então, indagar sobre os sintomas de apneia do sono. A gente tem que orientar que quando ela engravidar, ela é uma paciente de alto risco, tá? E a gente tem que também olhar para as questões psiquiátricas, porque essas pacientes têm mais disfunções, tá? Mais ansiedade, mais depressão, entre outras coisas. Quanto aos indutores da ovulação, qual é a nova ordem? Primeira escolha, letrozol. Segunda escolha, que era clomifeno, agora é clomifeno com metformina. Terceira escolha, clomifeno isolado. Quarta escolha, metformina isolada. Quando fores prescrever metformina, você tem que dizer, existe coisa melhor, tá? E aí fica a critério do cliente. Vamos lá, não saiam da live, eu vou dar alguns motivos para vocês não saírem, tá? O primeiro, quem ficar até o final vai ter acesso a toda a bibliografia que a gente usou. Tem artigo aqui que é caro, que só tem para vender e a gente vai dar para vocês. Quanto é que tá o dólar, guris? Hoje? Vocês estão por fora da bolsa, hein? Pelo amor de Deus. 5 e pouco. Bastidores aqui, 5 e pouco. 5,43. 5,43. Tem artigo vendido a $30. Façam a conta. Então, fiquem até o final, tá? Segundo motivo que eu vou dar, a gente vai dar um outro presente para quem ficar até o final. E o terceiro, todo mundo adora uma fofoca, né? Eu conheço vocês, então fiquem até o final. Vocês sabem que eu não respondo o WhatsApp, daí quando vamos jogar o segredo aqui no ventilador, vai acabar com a funcionalidade. Quando elas querem me contar alguma coisa e falar comigo de uma coisa importante, elas mandam bem alto. Fofoca, em letras garrafais do WhatsApp. Fofoca, eu respondo na hora, porque eu adoro uma fofoca. Então vamos contar a novidade para vocês, tá? Tudo começou em setembro do ano passado, quando nós decidimos, como se a gente não tivesse nada para fazer, né, meus amores, montar um podcast, sem ter noção do trabalho que daria. Vamos montar um podcast, tanana, publicamos o tal do podcast do Hipotálamo Vagina, tá? Fomos surpreendidas muito positivamente pela repercussão e nos chamou a atenção uma coisa muito interessante. A gente achou que só o público leigo ia ouvir o nosso podcast. A gente nunca imaginou que as colegas médicas realmente assistiriam e, mais do que isso, estudariam pelo nosso podcast ou se manteriam atualizadas pelas nossas informações, que são um ponto de vista mais superficial. E aí a gente pensou, bom, se as médicas estão vendo, os estudantes de medicina estão vendo, estão gostando e estão querendo as informações que estão ali, por que não aprofundar? A gente tem tanto mais para entregar, porque assim, gente, no podcast, por exemplo, a gente não fala de dose de remédio, não tem como eu falar, nem nome a gente cita. Por quê? Porque a paciente vai ouvir, vai fazer o quê? Vocês fazem consultório, vai começar o remédio que eu falei no podcast. Então a gente evita esse tipo de coisa para evitar a automedicação. Mas a gente tem muita coisa para aprofundar. A maioria de vocês aqui já nos conhece, mas tem gente que não nos conhece, então acho que é legal vocês saberem o que a gente faz hoje. Eu, Nadiessa, hoje sou médica de consultório, eu faço ginecologia no meu consultório e tenho uma paixão aí por educação. Sou professora da Escola de Medicina da PUC. No consultório, não atendo mais plano de saúde, só consulta particular. E educação, tô sempre metida em alguma coisa, é por isso que eu tô no podcast. O que tu faz, Luciana Pérez? Meninas, eu também sou médica de consultório privado já há uns bons anos. Há 3 anos eu não atendo mais convênio, consegui, né, ficar só atendendo particular. Fui preceptora da residência da PUC de endocrinologia durante 4 anos. Nos 4 fui homenageada. E a gente se conheceu lá? Exatamente. Isso. Então acho que cumpri bem meu papel enquanto estava lá dentro. E aí depois resolvi migrar da residência
para a área de palestras. Hoje eu sou palestrante aí de 3 empresas e resolvi sair, né, da PUC para realmente dar um gás maior aí nessa questão dessa área de ser palestrante. E nos bastidores eu tô tentando convencer ela a voltar para a vida acadêmica universitária, tá? No futuro a gente vê, olha, eu contando os bastidores. Mas vamos lá, por que a gente pensou em médicas e estudantes de medicina? Porque vocês foram selecionadas, a gente podia falar para um monte de gente, né? Vamos falar para o público da saúde, vamos falar para o público leigo. Por que vocês? Eu vou dar uma notícia triste aqui para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje, 2024, nós somos 575 mil médicos no Brasil. Daqui 10 anos, em 2035, com esse monte de faculdade de medicina, esse monte de abertura aí de cursos de medicina, nós seremos 1,3 milhões. Gente, vai mais que dobrar em 10 anos. Então a gente pensou, a gente quer que o grupo que está conosco saia dessa curva. A gente quer que vocês sejam as médicas mais atualizadas, mais diferenciadas, que vocês façam parte de uma comunidade diferente, que tire vocês dessa curva de ser só mais uma nesse 1,3 milhões. Mas aí eu pergunto para vocês, por que nós? Porque vocês olham o show pronto, mas vocês não olham os bastidores. Por que nós? Olha aquela foto ali, quando eu mandei para a Luciana, eu mandei assim, ó, eu tive uma ideia, tu vai me matar, talvez eu ganhe um não, mas eu acho que tem que ter. Nós somos imperfeitas também, isso ali sou eu depois de uma semana intensa de trabalho, não consegui ir no super, Rafa também não, meu namorado, tive que descer 6 da manhã, aquela foto eu mandei pra Luciana, eu falei, o bastidor ninguém vê, né? Escabelada indo comprar um leite no mercadinho do condomínio pra poder tomar um café. Aí eu mandei pra ela, ó a foto, é sempre igual, tá? Eu mando uma foto pra ela, eu recebo uma foto do Joaquim, eu adoro. O que tu tava fazendo ali, Luciana Pérez? Gente, agora, eu tava de 4, Nádia, mas não é pro bom sentido, né? Podia ser sugestivo, agora né? eu tenho que engatinhar em tempo real com meu filho. Então, muitas de vocês são mães, vocês sabem do que a gente está falando, é uma correria. Porque nós, com as nossas vidas tão imperfeitas e corridas, teríamos alguma coisa para oferecer para vocês. Porque a gente acredita muito que quando mulheres que têm ideias legais, força de vontade, somam forças, somam experiências e somam, né, a vontade de fazer, coisas incríveis podem acontecer. Como foi o que aconteceu com o nosso podcast? Era só uma ideia e realmente ele aconteceu e tá aí do jeitinho que vocês veem. A aula de hoje, a mesma coisa, era só uma ideia e ela tá aqui acontecendo, tá? Mas aí a gente pensou, bom, sabemos para quem queremos falar, sabemos que a gente pode falar, mas quais são as potências, quais são as nossas qualidades que a gente pode compartilhar com vocês? E aí a gente pensou, o que nós gostaríamos de ter? Tanto no início da carreira, quando eu abri meu consultório, gente, o que eu queria ter tido, além do que eu tive? Ou mais do que isso, o que eu gostaria de ter hoje? Se eu tivesse um gênio da lâmpada aqui e pensasse alguma coisa que vai melhorar a minha carreira, o que eu queria? E aí a gente pensou em 4 pilares, 4 coisas que eu queria muito. Tem que escolher, tá lá na festinha, né? Tem que escolher os contatinhos. A gente queria educação continuada de qualidade. A gente queria um lugar com aulas dinâmicas, analogias legais, baseado em evidência, não esse monte de coisa que a gente está vendo errada por aí. A gente queria um lugar de confiança para estudar. A gente tem as nossas sociedades, as nossas instituições, mas a gente queria um lugar também que pudesse ter a nossa cara. A gente queria dica de vida real. Quando eu me formei, eu me lembro como se fosse hoje, ligando para todo mundo para perguntar como é que tu faz aí no teu consultório? Porque tem coisa que ninguém te ensina. Eu cheguei na minha Muita coisa, diga-se de passagem. No meu primeiro dia de consultório, a secretária me olhou e falou, doutora, quanto é que é a tua consulta particular? E eu falei, eu não sei. Foi a secretária que deu o valor que eu deveria solicitar. A gente não aprende a dica da vida real. Ela não está no livro. E eu queria ter. Até hoje, eu ligo para pessoas mais experientes que eu para pedir alguma dica de coisa que eu não sei. Uma terceira coisa que eu queria muito era gestão de consultório. Médico não sabe falar de dinheiro. Médico não sabe fazer gestão.
A gente não sabe treinar secretária, fazer livro caixa. Eu dou nota ou eu dou recibo? CPF ou pessoa jurídica? O que é um livro caixa? Entra congresso, entra material de limpeza, o cafezinho entra no livro caixa? A gente não sabe gerir consultório. Eu aprendi tudo sozinha e vocês não têm noção. A duras penas. Do que eu errei e do monte de dinheiro que eu perdi, tá? Não vou nem comentar aqui, vou contar só depois, só para as mais, eu vou contar um monte de dinheiro que eu perdi, tá? Que vão ser vocês no final. E a quarta coisa que eu queria muito é tempo. Tempo é dinheiro, ainda mais para nós nas nossas vidas imperfeitas e corridas, tá? Então, eu queria muito ter muito material de apoio pronto, bem feito, organizado, checklist, e-book, panfleto informativo, coisas para mim, na dieta médica, e para minha paciente. Muda a experiência da paciente, muda o valor da tua consulta, tu entregar alguma coisa escrito. Bom, sabíamos para quem queríamos falar, sabíamos o que queríamos falar. E sabíamos quais as potências nós duas juntas temos para poder compartilhar. E aí a gente pensou, vamos fazer um curso para médicas. Só que um curso não nos agradou o ouvido, porque um curso tem início, meio e fim. Vocês iam ter ali um negócio pronto, ok, mas que se mudasse alguma coisa depois do curso, eu não conseguiria atualizar em tempo real. E aí o que a gente fez? Sentou e conversou. E juntas, de novo, a importância de nós, mulheres, nos reunirmos, trocarmos ideias, trocarmos experiências, fazermos networking. A gente teve a ideia que a gente quer lançar agora para vocês. Então, gurias, a gente criou uma plataforma que se chama Plataforma HV para Médicas. É uma plataforma de atualização contínua que é para vocês se manterem sempre à frente nas áreas de ginecologia e endocrinologia feminina. Então aqui é um overview aí de tudo que a gente tem na plataforma, de todos os pequenos nichos, mas eu vou apresentar um a um para vocês. Então a gente tem aulas teóricas, que são aquelas aulas assim, bem clássicas, aulas maiores, aulas com 30, 40 minutos, sobre diversos assuntos aqui, como vocês podem ver. Você entrando hoje na plataforma, você já tem acesso a 10 aulas. A gente tem gestão de consultório, que a Nádia já falou, já trouxe diversas dúvidas que ela teve e que também foram nossas dúvidas, então nós já colocamos aqui 3 aulas sobre gestão de consultório. A gente trouxe materiais ricos, então, que são materiais que vocês podem usar tanto para consulta no consultório, consulta rápida, estou ali atendendo uma paciente com diabetes gestacional, qual é mesmo o critério, qual é o... Tem... assim como material para vocês fornecerem para elas e agregarem valor à consulta. Lembrem que hoje a experiência do cliente é muito importante, principalmente, né, se tu tem desejo aí de sair de um plano de saúde pior e ficar só com o melhor, ou sair do melhor plano para ficar só no particular, tu tem que melhorar a experiência do teu cliente. E uma coisa que eu sempre falo, né? A gente precisa falar sobre a experiência do paciente, jornada do paciente. Por muito tempo, isso foi um termo utilizado pela galera da má prática. Vocês sabem do que eu tô falando. A gente precisa se apropriar desse espaço. A gente tem o principal, gente, ciência, evidência, a gente estuda, nós somos profissionais sérias. Eu sei porque vocês estão aqui. Vocês são nós, quem não gosta de estudar não está aqui. Então, a gente precisa utilizar isso ao nosso favor e se apropriar disso para possibilitar a melhor experiência para o paciente, tá? Não tem um constrangimento de encarar também os consultórios de vocês como um negócio. Perfeito. A gente trouxe também materiais para redes sociais, então são artigos. Gurias, vamos voltar lá para aquela história que a Nádia falou. Artigo hoje, se a gente não consegue ali, se ele não está liberado, se tu não consegue na Dark Web, tu, né? Não pode. Silêncio, mas tem vários que a gente não consegue. Aí não consegue, tu vai comprar, é uns R$150 para comprar, tá? Aqui a gente está trazendo para vocês artigos legais e ideias, assim. Quem sabe tu faz uma postagem falando sobre isso, isso e isso que tem nesse artigo, tá? Então, assim, tudo mastigado, tá, gurias? A gente trouxe também discussão de casos clínicos, então nós vamos trazer casos nossos, mas nós também vamos solicitar que vocês compartilhem com a gente para a gente poder, né, ter esse fórum de discussão.
A gente vai trazer highlights dos congressos que a gente vai participar. Então, fui numa aula legal. Olha só, gurias, a informação nova que eu tive foi essa. Então, trazendo sempre coisas novas. E guidelines e artigos que valem a pena. Nós vamos trazer um resumo oral e um resumo por escrito em português para vocês, tá? Então, assim, guria, sério, melhor que isso, só 2 disso, tá? E aí... Nossa, só 2 disso. Só 2 disso. E aí a gente tem a cereja do bolo, que foi o que a Nádia falou, que é o nosso nicho que chama Como Eu Faço. E aí aqui são coisas práticas do dia a dia, que não tem em livro nenhum. E vocês, cada vez que a paciente faz aquela pergunta, vocês se olham e pensam assim, o que eu vou responder? Então, nós vamos responder essas perguntas para vocês. A parte do Como Eu Faço, tá? É a minha preferida da plataforma. Porque, assim, é aquela coisa que tu não tem para quem perguntar. E, às vezes, vocês me falam, Nádia, obrigada por compartilhar isso comigo. Porque, às vezes, eu pergunto e vejo que a pessoa não quer responder. Eu dou meu celular quando eu coloco o DIU. O que eu faço quando a paciente pede desconto no WhatsApp do consultório? Como é que eu faço? E a ideia da plataforma é o seguinte, não é vocês imitarem o que eu faço. É eu falar como eu faço, vocês comentarem embaixo do meu vídeo como vocês fazem e nós, como comunidade, trocarmos ideias. É um lugar para a gente melhorar a nossa prática juntas. É esse o objetivo do Como Eu Faço. Melhorar a prática e fazer networking também com colegas que estão nesse mesmo bonde que eu chamo. Nós vamos ser o bonde, a galera do Comunidade bonde, HV. Né? A comunidade HV. Quanto que isso vai custar? Agora eu já vou falar pela primeira vez em dinheiro para vocês, porque vocês vão aprender a falar em dinheiro na nossa comunidade também. Naturalizem isso. A gente tem que falar em dinheiro. Ponto. Medicina é nosso trabalho, a gente tem que saber precificar nossas consultas e a gente tem que saber precificar aquilo que a gente faz. E nós trouxemos aqui para vocês a promoção de lançamento que, na minha opinião, é muito abaixo do valor que a gente deveria cobrar pelo que a gente está entregando. Mas hoje, se vocês assinarem por 12 meses, o valor é R$ 116 mensais, tá? Agora, se tu quiser fazer a assinatura só de um mês, eu quero ver como é que é, aí a assinatura está custando R$ 152 o mês. Mas essa promoção é só lançamento, vai durar só nessa primeira semana, depois não tem, evitem constrangimentos, não nos peçam, porque a gente não vai poder abrir a sessão. A gente tem um time trabalhando conosco, tá tudo organizado, vai aumentar o valor. Acho que a produção pode colocar o QR Code, né? Isso, para vocês já irem acessando, tá? Nossa sugestão é o anual. Não, com certeza, até porque, né, Nádia? Nós vamos falar de dúvidas, mas eu já vou antecipar, posso? Pode. Eu já vou antecipar. Gurias, tem 7 dias para cancelar. Então, assim, não gostei, o que eu duvido muito que vocês não vão gostar, bem pelo contrário, acho que vocês vão amar. Mas se não gostar, tem 7 dias para cancelar a assinatura, tá? Isso. Comunidade. Por fim... Opa, dedo nervoso. Não, tô voltando. Aí. E aí, por fim, né, mas eu acho que a gente já falou desse senso que a gente quer de comunidade, de comunicação entre as participantes da plataforma. A gente quer um lugar onde a gente se conecte, no futuro que a gente possa fazer um evento presencial, que eu possa pensar quem é que é a pessoa da comunidade ali que é super ativa, que eu confio, que está no interior para poder atender a minha paciente que foi morar lá. Então a gente quer assim um senso de comunidade mesmo. E não só isso, né, Nádia? Pensa em quantas colegas nossas estão morando no interior hoje, elas não têm com quem às vezes discutir os casos. Isso. E aqui elas vão ter, né, todo esse apoio. Perfeito. Tá? E aí tem as perguntas frequentes. Vamos sentar, vamos mudar o cenário. Por favor. Gente, a gente está em pé desde as 6 da manhã, então a gente vai sentar aqui e vai responder as dúvidas sentadinhas, tá? Adorei que vocês estão comentando no chat. Ana, querida, todo mundo, maravilhosas. Gente, se vocês escanearem ali o QR Code, vocês vão cair na nossa página da plataforma ali de vendas. Tem várias perguntas que já estão respondidas ali, mas antes de entregar os presentes para vocês da aula de hoje, bem pontual, tá? A gente quer responder algumas. Como é que vai funcionar a atualização contínua dos conteúdos da plataforma? Toda semana tem conteúdo novo entrando. Pelo menos 2 aulas por semana novas na plataforma, tá? Isso, e aí vai ter de tudo. Aula teórica com slide, vídeo curtinho, como eu faço, artigo, highlight. Toda semana tem conteúdo novo. Se saiu alguma coisa nova, a gente vai colocar ali. Coisas importantes, tá?
todas as aulas e todos os conteúdos são produzidos, revisados por nós duas. Não tem ninguém trabalhando conosco na parte científica, técnica, tá? É nosso selo de qualidade, só para todo mundo saber. Número 2. Não sou gineco e nem endócrino, posso assinar a plataforma? É claro que sim, a gente sabe que tem um monte de médica de família, um monte de médica que fez clínica médica e que, né, principalmente quem tá aí no interior, não tem um suporte e atende muita mulher. Gurias, com certeza vai assim, ó, abrir portas para vocês melhorarem o atendimento médico de vocês. Posso tirar minhas dúvidas com você? Sim! Galera 30 e poucos mais da minha época vai saber. Antigo Facebook ali, tu podia postar e todo mundo comentava. Chat, né? Tem um fórum dentro da plataforma só pra gente conversar, discutir os casos com vocês. E vocês devem mandar as dúvidas, como a gente falou. A gente vai responder e todo mundo vai poder participar dessas discussões. Lu, por quanto tempo terei as aulas disponíveis? Gente, pelo tempo que vocês assinarem a comunidade. Se vocês assinarem ela no anual, vocês vão estar sempre com a comunidade disponível. E se vocês assinarem ela no mensal, vocês vão ter acesso apenas a um mês, tá? O que é uma pena, porque vocês não vão estar pegando todo o conteúdo que está entrando mês a mês. Que mais? Sou estudante de medicina, vale a pena assinar agora ou só depois de formada? Se você tem condição financeira de assinar agora, porque eu sei que a vida de estudante também não é tão fácil, assine agora. Você vai sair à frente com um monte de informação, já vai ter toda essa preparação técnica da parte de gestão antes de formada e, inclusive, a ideia de colocar gestão veio das estudantes de medicina. Eu dei uma aula para as alunas de medicina da PUC sobre dinheiro num dia da semana de noite e era 8 horas da noite e a sala estava lotada. E aí aquilo me acendeu uma lanterninha. Eu falei para Luciana, os estudantes querem falar de dinheiro, querem falar de gestão, querem entender o seu consultório antes de formadas. Então, se você pode, você não só pode, como deve entrar durante a graduação. Próxima pergunta. Assinei e não gostei, posso cancelar? Já falei sobre essa antes. Eu duvido que alguém vai assinar e não vai gostar, mas, just in case, existe a possibilidade de sair, né, dentro de 7 dias depois da plataforma assinada. Vocês saem e vai ser todo o dinheiro reembolsado, não se preocupem. Eu assinei a plataforma, tá? Para teste, só para contar para vocês. E cancelei só para ver se o cancelamento ia ser burocrático. Ia super tranquilo, para tranquilizar os corações, mas eu vou repetir o que a Luciana falou. Duvido que se vocês assinarem, vocês vão querer cancelar, tá? Pergunta que eu recebi muito. Eu sou homem, Nadiessa, tô assistindo essa aula. Eu posso participar? Porque a gente tá usando muito aqui, né? HV para médicas, estudantes de medicina, pronomes femininos. Bom, nosso público, gente, nosso grande público de fala são mulheres. Vocês sabem disso, 90% do meu Instagram, 90% do Instagram da Luciana e 93% do Instagram do podcast. E do público do Spotify e YouTube também. Então, assim, a gente fala para mulheres. Mas, se você é homem, gosta do tema, eu sou gineco, eu sou endócrino, eu sou médico de família, eu queria ver as aulas de vocês, gurias, eu quero saber de gestão. Você vai ser bem-vindo, a gente não vai proibir a entrada de homem, tá? Podem tranquilizar o coração, né? Tá tudo certo, os homens não serão barrados, mas aqui, muito provavelmente, as mulheres vão ser a maioria, tá? Temático. Que mais? Presente, chegou no fim, que horas são? Gente, a gente é muito pontual. 10h26, ó, a gente tem até 10h30 pra cumprir o que a gente prometeu pra vocês. Vai, Nadi. Temos 2 presentes pra vocês, tá? O primeiro presente, a gente vai entregar todos os materiais utilizados nessa aula na íntegra. Artigo, nota técnica, tudo, pra vocês terem uma pastinha ali no computador de vocês ou no celular e poderem acessar. O único documento que nós não vamos entregar, porque somos eticamente corretas, é o consenso da SOBRAC, porque vocês conseguem baixar ele num formato gratuito no site. Só que a SOBRAC pede os dados de vocês, então eles pedem nome e e-mail para fazer o cadastro ali. Então a gente não vai burlar esse sistema, só vai sugerir que vocês entrem lá e baixem o consenso no formato gratuito, tá?
todos os outros vocês vão receber. E o segundo presente que vocês vão receber, que a gente preparou, a gente sabe que muitas de vocês trabalham com rede social. Então, a gente fez uma lista de 100 ideias de posts para redes sociais. Às vezes é o mesmo tema, mas como uma abordagem diferente. E a gente vai mandar essa lista de 100 ideias, porque a gente sabe que às vezes a gente está ali sem ideia, pouco criativa. Aí vocês vão me dizer, Nadi, mas assim, vai ficar todo mundo igual. Claro que não, gente. Tem espaço para todo mundo que é bom. Uma vai fazer um Reels, a outra um carrossel. As abordagens são diferentes. Vocês só vão olhar, vão mudar a pergunta. É só para dar ideia. Inspirar, tá? É uma inspiração para vocês. Como é que vocês vão ter acesso a esses materiais? Vocês vão lá na nossa rede social do Hipotálamo à Vagina. Não é no nosso privado. É do podcast. hipotálamo.a.vagina. Instagram, e vocês vão mandar um direct escrito eu quero, tá? Vocês vão receber automaticamente todos os artigos e a lista. Uma coisa importante para valorizar quem esteve ao vivo conosco aqui, só vai receber esse material quem esteve no ao vivo, tá? Galera que vai assistir a aula depois, a gente discutiu muito sobre gravar essa aula ou não, optamos por gravar, mas assim, a gente só vai liberar amanhã quando esses materiais não vão mais estar disponíveis. Vocês têm 24 horas a partir de agora para mandar um eu quero no direct do HV, lá no Instagram, e receber o material. A partir de 24 horas, a gente não vai mandar para mais ninguém. E, gurias, isso é importante porque é automação, tá? Então, assim, depois não adianta mesmo pedir, porque daí a automação vai estar fora. Então, já saiam daqui, se vocês têm interesse, já vai ali, já digita eu quero e já vai receber, tá? Isso. E porque a gente também quer valorizar vocês que ficaram aqui conosco. 10h29! Acabou, gente. Muito obrigada. Entrem na plataforma do HV. Qualquer dúvida, chamem o nosso time no direct ou ali no WhatsApp, tá? Vocês entrando ali na plataforma, tem o nosso contato, chama o nosso time, pergunta as dúvidas, assinem hoje e sejam uma das fundadoras do HV. A gente, né, tá pensando em várias ideias e o time das nossas fundadoras, que é o pessoal que vai se inscrever agora no início, eu não tenho a menor dúvida que vai ter um carinho super especial no nosso coração. Tá? Obrigada a todas vocês por participarem do evento com a gente. Um beijo e aproveitem o HV Paramédicas. A gente espera vocês lá, tá? Até mais. Um beijo.